Oi, pessoal. Voltamos aqui depois de um breve recesso de final de ano. Feliz ano novo a todos. E vamos voltar aqui já com um vídeo polêmico do Flow e simbora de muita biologia. É isso. Ô, Rodrigo, assim, pouco antes da gente começar, tu me mostrou uma pedrinha. É. Deixa eu ver essa pedrinha aí. Não é bem Pedrinha. treta, não, mas... Primeiro ver esse aqui. Quase que eu dei um pulo, cara. Olha, já dizia o sábio Salomão, ninguém é hétero quando a barata é voadora, né? Mas por que mostrou a barata? Você vai entender. Tá bom. É porque, assim, não quero treta, mas há pouco tempo eu fui desafiado aqui. O Sérgio veio aqui, ele fez um Ciência Visita aqui no Flow, e eu e o Jean estávamos na mesa e a gente estava falando mesmo de um... E, aliás, Sérgio, um abraço pra você. Eu estou lamentando você não estar aqui no bate-papo, de coração. Você sabe, com muito respeito. E uma das coisas que o Sérgio falou é o seguinte, eu vou trazer um fóssil aqui, e eu sei que foi o recorte, não foi exatamente o que ele falou, mas no recorte, assim, o Sérgio Sacani desafia Rodrigo. E colocam lá, né? Eu vou trazer um fóssil que eu tenho na minha casa e vou provar pelo fóssil aqui, vou medir o fóssil aqui. Achei que foi uma força de linguagem, porque ninguém tem como medir um fóssil em loco assim, se você não tem aparelhagem laboratorial para pegar, né, toda a questão ali do... Ele vai falar melhor de datação do que eu, mas já que ele não veio, eu vim e trouxe o fóssil, que era para ele trazer. E esse fóssil, você pode... Vê qual câmera que tá com o melhor close aí. Deixa eu ver. Não sei se é a do centro aqui, você já conhece aí. Aí, Genzão. Pega aí. Isso aqui é só abrir, né? Pode abrir. Aí dentro, essa baratinha, você vai entender porque que eu dei a barata também. Isso aí é um trilobita. Esse é um fóssil que a gente chama de molde e contramolde. Que você tem a impressão do registro ali, do fóssil, na rocha, e você tem o próprio animal, planta, qualquer um dos fósseis na outra parte da rocha. É um trilobita. Pô, cara, isso daqui é só umas ranhuras que tu fez na pedra. É umas ranhuras, é um trilobita. Aqui, não é não, família? Olha aí, dá pra ver, já. É um dos mais antigos tipos de fósseis que existem. Lembrando, bem claro, que eu não sou paleontologista. Primeiro, a gente tem que analisar também se isso é um fóssil verdadeiro, porque o que mais tem aí é a gente vendendo fóssil falso. E é muito fácil de produzir isso, você consegue encontrar facilmente também. Inclusive na República, que tem uma feira lá, você encontra fóssil de verdade, mas também uns bagulho mirabolante, assim. Você tem que ser expert pra conseguir entender. Mas, provavelmente... esse daí que eles estão vendo é só um filme de carbono. Então por isso que ele tá falando, isso é umas ranhuras só. Que passa essa impressão mesmo, parece que é só pintado ali. Paleontólogo, então essa é uma área que eu namoro com admiração à distância, mas não sou especialista nela. Só que, olha que interessante, eu vou deixar até que o Marcos fale mais sobre isso. Um fóssil desse, por que eu coloquei a barata? Se... Pela lógica, essa rocha aqui tem milhões e milhões e milhões de anos. E o fóssil está dentro dela, então ele tem que ter mais tempo ainda. Lógico. Se você pega uma caixa e coloca cimento em volta e o cimento tem 400 anos, a pessoa que está ali tem que ter no mínimo 400 anos, porque o cimento está fora. Concordo. Só que, se eu deixasse uma barata como essa, ao relento, quanto tempo, ou mesmo ao relento, ou sob condições, não importa, quanto tempo, daqui a 3 meses, o que sobraria dessa barata? Nada. Mas aqui sobrou tudo. Como é que aqui pode ser milhões de anos? É a pergunta que eu ia fazer para o Sérgio. Se tem milhões de anos, eu não estou chamando o trilobita de barata, mas só fiz uma comparação. Se ele ficou milhões e milhões de anos para se fossilizar, não era para sobrar absolutamente nada. E como é que vocês... Eu espero que eles saibam os processos tafonômicos, que ele esteja só fazendo essa pergunta para instigar e que o outro lá responda também, que também não é uma referência na área. Mas espero, porque se ele quiser comparar um processo de fossilização com um simples cadáver ali ao céu aberto, eu vou ter um infarto. Então explicam isso daí. Antes de passar a palavra para o Marcos, eu queria dizer 2 coisas para a galera que está escutando a gente.
eu não quero dar carteirada, não é essa a questão, mas por que eu pedi o Marcos? Falou sobre a idade, né, da rocha e do fóssil. Eles têm que ter a mesma idade. Aquela camada, ela traduz a época. Então, a cada camada da rocha sedimentar significa, né, uma época e uma era, whatever, que se passou. Então, obviamente, o sedimento que está ao redor dela tem a idade ali do fóssil. Mas também existem algumas ocasiões aí, devido à tectônica de placas, que alguns fósseis e algumas rochas acabam se deslocando, e aí eles são encontrados em locais de idades diferentes de onde eles são originalmente. Inclusive, eu acho que isso deve ser algum eles podem usar isso como argumento para embasar esse negacionismo deles. Para vir. É muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui, a galera vai entender. Eu não gosto de treta e faço aqui à distância, sem nenhuma demagogia, um elogio ao Sérgio. O Sérgio sempre se demonstrou muito educado. Assisti poucas coisas dele, confesso. Mas sempre se demonstrou educado, diferente do Pirula, por exemplo, que é desbocado, que quer ganhar no xingamento, no palavrão, acho que, sabe? Tem que xingar mesmo. Pirula, cara. Ele tretou comigo, eu não tretei com ele. Ele tretou, você tá entendendo? Aí fala com minha vaquinha, porque eu não vou dar nenhuma resposta pra ele. Com quem? Fala com quem? Fala com minha vaquinha. Entendi. Não, sério, porque eu acho o seguinte, quando o camarada começa a xingar palavrão, é porque ele já não tem argumento. Quando ele perde a postura... Não é que ele não tem argumento, né? Porque a gente sabe que o Pirula tem bastante argumento. Mas é porque às vezes dá raiva e a única forma que a gente consegue se expressar é através do xingamento. Porque a gente não aguenta ver tanta gente disseminando desinformação e desmerecendo o nosso trabalho, sabe? Quando o cara é acadêmico, ele sabe discutir com classe. Quando ele abaixa, é igual a mulher brigando na feira. Você entendeu? Uma mulher de classe, eu assisti um filme uma vez... Os acadêmicos não são, assim, autoridades, pessoas eruditas. A gente é um ser humano normal, querido. A gente vai ter raiva, a gente vai ter momentos que a gente vai ter deslizes. Eu não tô passando pano pra brigas, nem nada disso. Mas os caras colocam, assim, essa imagem como se as pessoas não fossem humanas. O pessoal que tá dentro da academia. Na verdade, a gente passa muita raiva. Vestida para Matar. Muitos anos esse filme. E eu lembro de uma cena que era uma menina que ela era toda doida, delinquente e tudo. E aí ela pensa que morreu, ela foi condenada à morte. Mas o FBI fala assim, olha, você não morreu, a gente tem uma injeção só para descansar. Mas aquela morreu e você vai se tornar uma assassina de aluguel e você vai viver. Ela aceitou. E ela foi treinada por uma mulher lá do FBI. Filme. E aí ela queria discutir tudo na base da pancada. Aí a mulher, que era clássica, falou assim, não. Você quer vencer um inimigo? Seja clássica. Você não vai na base da periferia. Sabe? Eu aprendi esse detalhe com esse filme. Eu acho que a gente tem que ter postura. Olha o bagulho que o cara fala. Não vá na base da periferia. Eu falo. Procede. Eu não preciso xingar sua mãe, te xingar de que você fala porcaria. Isso, em filosofia, e quem é acadêmico sabe o que eu estou falando, se chama argumento ad hominem. É uma falácia. Então, eu não preciso ficar, com todo respeito... que ele ia meter um termo em latim. Como alguns pregadores que pensam que Deus é surdo, e ele só pega gritando, com todo respeito, Deus não é surdo. Dá para eu falar do evangelho do jeito que eu tô falando aqui. E também dá para eu falar com classe, sem ficar xingando sua mãe. Isso para mim é ser barraqueiro, é coisa para feira. Pirula para mim... gosta de feira. Entendi. Você entendeu? O Sérgio não. O Sérgio é outra categoria. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Pirula. Mas tudo bem. Jesus mandou a gente orar pelos inimigos e orar por quem nos persegue. E eu tenho que botar o evangelho. Inimigo é meio forte também, não é? Não, inimigo não é assim, mas também o cara que fica falando que eu só falo B, não vou falar que ele é meu amigo. Ele pode ser outra categoria, mas amigo colega, também. Eu tenho certeza que você não significa nada na vida do Pirula. E só você que se importa a esse ponto de falar que ele é seu inimigo. E não é, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Eu nem queria falar do Pirula. Paz e amor pra você, fica na paz, continua me xingando aí à vontade e vai falando com minha vaquinha. Agora, com relação ao Sérgio, o que acontece? Quando ele falou aquilo, originalmente nós estaríamos com uma outra pessoa aqui, um outro convidado, não é? Aí o outro convidado não pôde vir por qualquer razão, eu mesmo sugeri pro Bruno. Falei, Bruno, eu bateria um papo com o Sérgio, mas eu gostaria de uma coisa. Estou explicando para o pessoal de casa entender. Eu queria trazer alguém comigo e vou explicar a razão. Vou dar um exemplo com a vacinação. Foi um assunto muito polêmico. E eu ouvi médicos defendendo a vacinação
com todo o argumento médico, e eu vi médicos criticando a vacinação com todo o argumento médico. Uhum. Eu tomei minha decisão, não vou falar qual é aqui agora, para não gerar polêmica, esse não é um tema. Eu tomei minha decisão sobre a vacinação pelo que eu ouvi. Mas, se um médico, vamos supor que minha decisão foi contra a vacina, e você me trouxer aqui para conversar com o médico que é a favor ele da... tá falando que ele não tem senso crítico, tá? Que ele não busca informação, que ele decidiu de ouvir falar, que ele não busca a veracidade das coisas, viu? As comprovações científicas, não, é de ouvir falar. Da vacina, ele vai me dar carteirada à torta e à direita, porque a área dele é medicina, não é a minha. O contrário também seria verdadeiro. Se eu fosse a favor da vacina, fosse conversar com um médico que é contra, ele dá carteirada. Então, o que acontece? Como esta... É mais ou menos a minha posição com qualquer programa que eu faço, né? Não, mas você é inteligente, eu não estou puxando seu saco, não. Então, o que acontece? Na área do conhecimento, tem aonde você se especializa e onde você não se especializa. Se eu fosse conversar com o Sérgio sobre arqueologia, sobre a crítica textual do Antigo Testamento, sobre hebraico, empréstimos da língua persa no livro de Daniel, coisas técnicas que eu dei aula semana passada na pós-graduação do UNASP. Não estou me exibindo, não. Por exemplo, a questão da escrita cuneiforme acadiana, ou como é que eu sei a datação de uma cerâmica romana diferente de uma cerâmica bizantina, ou do período do Ferro. O Sérgio também vai boiar, porque não é a área dele. Você está entendendo? Mas como ele me chamou... Ele consegue falar sobre isso, viu? Para um terreno que é a área dele, eu quis trazer alguém que é da área, até para falar assim, que eu não estou falando bobagem. E acho que é importante o pessoal conhecer o currículo do Marcos, porque o Marcos, eu não estou aqui para enaltecê-lo, ele foi até a aposentadoria professor da Unicamp, tem um recorde brasileiro nacional de publicação de artigos científicos em Qualis A. Tem uma reação química. Com o meu nome, com sim. Com o nome dele. Então, quer dizer, o cara não é porcaria. Desculpa, ele não é um youtuber. Você tá entendendo? Ele não é um youtuber que fica falando um monte de coisa. Galera, ele mas é ele é da área. Eis a questão. Acadêmico. Só pegar o Lattes. Você quer saber? Você pega o Lattes. Pega as publicações. Aliás, eu tô precisando alimentar meu Lattes. Eu tenho precisando colocar mais artigo acadêmico ali. Pega o Lattes, o currículo Lattes da pessoa, o que ele ensina. Então é que ele não vai pregar para ninguém. Ele vai falar artigo acadêmico, já não confio, né? De ciência. Mas por alguma razão que eu respeito, embora me surpreenda, o Sérgio preferiu não vir. Mas como naquela fala do programa, que foi o recorte, ele falou que ia trazer o fóssil, então eu trouxe o fóssil. E aí a pergunta que você fez é a pergunta que eu gostaria de fazer para o Marcos. Eu, como leigo em paleontologia, a pergunta da barata eu faço para isso aqui. Se a barata deixada aí na natureza, em 3 meses eu não tenho nem as asas dela, como é que um trilobita deixado milhões de anos foi fossilizando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos e manteve tudo, inclusive o olhinho muito bem feito. O próprio Charles Darwin falou que o olho é a parte mais complicada da evolução, porque você não consegue explicá-lo através da evolução. E o trilobita, qual é o ancestral do trilobita? Quando ele aparece lá você tem vários períodos, cenozoico, fanerozoico, ele vai explicar isso. Então, eu não consigo ver como é que isso aqui tem milhões de anos e preservou, inclusive, toda a estrutura do ser. Eu só consigo ver isso aqui como um soterramento instantâneo que, de certa forma, petrificou o bichinho de uma vez só. Porque se ele ficou ao oxigênio, exposto ao ambiente, por uma semana, já não seria mais um trilobita. Porque nem um mamífero fica tanto assim. Mas aí eu vou parar aqui, senão eu vou começar a falar. O que a gente bobagem. sabe sobre os trilobitas? Trilobitas, talvez. Isso. Eles são invertebrados? Eles eram invertebrados? Sim, é uma classe Não, vamos ouvir a explicação dele para ver se tá de insetos, né, invertebrados. Magníficos, na realidade, né, Igor? Se a gente for falar sobre os fósseis, podemos bater o recorde ele hoje. já falou errado, o trilobita não é inseto, tá, gente? Eles são artrópodes e os insetos se incluem nesse filo. Eles não são ancestrais dos insetos, enfim. Eles são uma classe de crustáceomorfos, que são, e aí os crustáceomorfos deram origem às posteriores linhagens de artrópodes, e aí crustáceos, insecta, quelicerata, e aí vai. Então, ele já começou errado. Tu falou, não, nós vamos ficar aqui 5, 6, 7 horas.
Mas eu, na minha defesa do design inteligente, de que fomos feitos prontos, que a Terra é jovem, o universo é jovem, o registro fóssil é a maior evidência que nós temos. Então, quando o Sacani disse que ele ia provar com petróleo, com fóssil, eu falei, epa, peraí, essa é a maior pedra no sapato de Darwin, o registro fóssil. Porque como o Rodrigo colocou tão bem, o que acontece com a fossilização? Ela tem que ser um evento catastrófico. Não dá para um animal morrer, ficar na superfície de um solo e esse sedimento ser depositado ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Depende de onde ele morre, não é? Sim, mas você teria que ter eventos... Gente, o Igor sabe mais do que eles. Vocês estão entendendo? Sim, o soterramento tem que acontecer rápido, mas não é instantâneo, que nem o outro lá estava falando. E existem condições específicas para ocorrer a fossilização, senão todos os seres vivos e todas as evidências de atividades desses seres vivos estariam fossilizados, entendeu? Então a gente ia andar e tropeçar num fóssil. Tá, que isso acontece em algumas regiões. Isso que eles estão falando aí, acontece o processo de decomposição. Se esse processo não acontecer, já é um ponto positivo para ocorrer a fossilização. Então, ela ocorre em ambientes que, por exemplo, bactérias que fazem, né, a decomposição não estão. Então, esse é um dos requisitos, né, para acontecer isso. E aí tem essa questão do soterramento rápido, e aí a composição daquele ser ou daquela atividade que vai ser fossilizada, né? Tem a questão de partes moles não serem tão bem preservadas, enfim. Bora continuar. Catastróficos, por exemplo, Igor, em 75% da superfície dos continentes. A gente vai olhar nesses registros fósseis, de 75% da superfície dos continentes, 90% ou 95% são animais marinhos. Não faz o menor sentido. Isso aqui, essa casquinha que estava em volta dele aqui, isso é uma Não é isso. Ele inventou agora esse dado aí, de 75% é de animal marinho. Rochas sedimentares. Era areia, pensa assim. Misturada com água. Assim, não vou me lembrar agora porque eu não sou paleontóloga. As condições são mais favoráveis embaixo d'água, pode ser, né, por conta das bactérias, não sei. A água evaporou, essa areia depositou e a pressão e a temperatura ao longo de um certo tempo transformou isso em rocha. Tá. Mas o animal ali dentro, ele não teria condição de esperar esse sedimento ao longo de milhões e milhões de anos ser formado, depositado ao seu redor. Esse foi um processo catastrófico que cobriu 75% mas é que não demora, né? Milhões de anos para a sedimentação acontecer. Eu até me perco na explicação de tanta coisa. A superfície dos continentes com animais marinhos. Isso bate com o quê? Com o dilúvio bíblico. É o melhor, de forma absoluta. É a melhor forma de você explicar todo esse registro fóssil, é o dilúvio bíblico. Não dá para você explicar por um processo lento, gradual e sucessivo. Essa trilobita é um animal, vivia no mar? Olha, veja... Não existe deriva continental. Basicamente, acabou de comprovar. Não existe deriva continental, não existe tectônica de placas. A Terra nunca passou por mudanças. Nada. Não aconteceu nada disso. Olha só, vivia no mar, fundo dos oceanos. Você vai no registro fóssil, Igor, não tem animal. Você vai subindo... A gente está em 2024 e tem um cara desse que, sim, ele é pesquisador, sabe? Ele tá numa das melhores universidades do país. Ele não é uma pessoa burra. Em 2024, eu tá tendo que estar aqui explicando que o dilúvio não é uma explicação aceita. Muito pouco. Nas camadas, quando você chega nas camadas sedimentares, aparecem animais absolutamente fantásticos. O trilobita não é uma forma rudimentar de vida que a gente deveria encontrar. Tanto é que é chamado de período fanerozoico, não é isso? Olha, você encontra animais absolutamente fantásticos. Praticamente todos os tipos de animais que nós vemos na Terra já aparecem absolutamente prontos no registro fóssil. Isso é uma prova mais que evidente. Eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. De que a vida foi feita pronta na Terra. Ela não evoluiu lenta, gradual e sucessiva, de uma ameba primordial. Não somos amebas evoluídas, não é? Eu digo assim, né? Puxa vida. Quem que tá falando que existiu uma ameba primordial? Ele não sabe nem o que é uma ameba. Archaeopteryx é tudo invenção
Ele não é ali um elo de transição entre os dinossauros e aves. Não existe nenhum fóssil de transição, viu, galera? É tudo invenção da mídia. A evolução é gradual, gente. Mesmo tendo a teoria do equilíbrio pontuado, que eles falam que existem táxons que eles ficam em uma condição de estasis, e aí eles não sofrem tantas mudanças durante um longo tempo, e aí por alguma pressão seletiva muito forte, eles acabam ocorrendo processos de especiação, sofrendo mutações rapidamente, e aí a gente não tem registro dessa transição. Mesmo assim, existe uma evolução gradual, que eles simplesmente não consideram a evolução, né? A gente descobriu que essa história de ameba evoluída não bate com o registro fóssil. O trilobita aparece com um olho composto sensacional, é uma engenharia fantástica, que onde está aquele processo lento, gradual e sucessivo? Pior, a gente foi datar No surgimento dos trilobitas, que é ali por volta do Cambriano, a gente tem os primeiros registros fósseis. Por quê? E a gente não tem aí essa evolução gradual até as formas que a gente tem ali de registro nessa época do Cambriano, tá, no Paleozoico. Porque as formas de vida tinham o corpo mole. Então, na biota de Ediacara, Burgess Shale, que o pessoal chama, né, que é o folhelho de Burgess, são ali primeiras evidências de uma vida mais complexa. Tá errado eu falar isso, mas é o que veio aqui à mente agora. E a gente não tem essa evolução gradual porque não tinha condições tão boas para preservar esses seres de corpo mais mole. E é ali no Cambriano que começam a surgir os exoesqueletos, uma questão da atmosfera, precipitação de carbonato de cálcio. Então, é por isso. Basicamente, é só você estudar a biologia desses fósseis e você tem a resposta facilmente. É isso. Com carbono 14, todos esses animais no registro fóssil, carbono 14 é um radioisótopo que tem uma vida muito curta, 5.735 anos. Então ele não serve para dizer que as coisas são antigas, mas ele é ótimo para dizer que as coisas são novas. Nós fomos em todo o registro fóssil, em todos os fósseis, e a gente encontrou o quê? Carbono 14. Então eu fiquei esperando, né, esse fóssil do Sacani, porque eu falei assim, como é que pode você dizer que aquele fóssil vai provar que a vida é antiga, a Terra é antiga, quando tem carbono 14? Não tem nada na Terra que não tenha carbono 14. Se tem carbono 14, no máximo dos máximos, é 30 mil anos. E eles dizem que a vida teria bilhões de anos na Terra. Não tem, não, é mais. Todos tiveram, mas o carbono 14 não é o radioisótopo que mais se usa para datação. É mais usado urânio, potássio, justamente por eles terem uma meia-vida maior. Então, não. Carbono 14 é só o mais conhecido, mas ele não é o mais usado na paleontologia, na geologia para datação. Isso falando de seres vivos, né? Quando se fala de datação de sedimentos, são outros elementos ainda. Isso que ele falou, tem uma vida, né? Na verdade, é meia-vida. Então, esses 5.700 anos é o tempo que esses radioisótopos levam para perder metade da massa que está ali naquele ser. Sim. Então esse fóssil que o Rodrigo trouxe fantástico. Esse estava na gaveta lá de casa. Porque quando eu vi, Rodrigo, eu lembrei que eu tinha um fóssil na gaveta. Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta prova, então de viu, Igor? É uma prova que a vida foi feita pronta, estabelecida pronta na Terra, nos seus principais filos, e a vida é jovem. E essa sedimentação que eles dizem que ocorreu ao longo de... Como se ele fosse ver, né? Quero que ele comprove que um trilobita foi datado com carbono 14, pelo amor de Deus. Milhões e milhões de anos, não faz sentido. É a grande pedra no sapato de Darwin. A gente tem uma evidência muito clara de que essa sedimentação ocorreu rapidamente há poucos anos. Não milhões de anos, nem bilhões, claro. Há poucos anos, milhares, não milhões. O que eu tô achando mais interessante é que eles estão levando em consideração os fósseis. Porque para mim, esse pessoal nem acreditava na existência de fóssil. Eu sou petroquímico. Petróleo tem carbono 14, um monte de carbono 14. Carvão tem um monte de carbono 14. Grandes depósitos. Gente, não é um monte.
pode ocorrer aí contaminação do meio circundante, contaminação de algum isótopo que decaiu para o carbono 14. Depósitos de carvão que preenchem continentes, camadas extremamente espessas. Não dá para imaginar que isso lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, as árvores foram depositadas, todas juntas, e depois veio o sedimento. Não faz sentido. Então a gente tem muitas evidências, ninguém pode provar. Químico, e ele tá me falando que ele pode estar falando sobre carvão, né? Mas ele tá falando sobre petróleo. O cara tá me dizendo que petróleo é 100% feito de árvore. A maior parte dos fósseis, né, que deram origem aí ao petróleo são microfósseis, são uns bichinhos pequenininhos que vivem lá no mar. Eu não vou lembrar o nome agora porque eu não sou zoóloga. Mas, enfim, se ele é petroquímico, ele não deveria estar falando isso, né? Mas é isso, o vídeo rendeu bastante. Muito bom falar sobre esse assunto. Obrigada, gente, por assistir mais um vídeo e voltem sempre no canal.